Trader, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Cast Money. Eu sou o Ia Correia, head de plataformas da Semicapital, e o episódio de hoje é um episódio especial, por conta do lançamento do Gradiente Linear, uma estratégia exclusiva aqui na Semicapital. Mas antes de começarmos o nosso papo, gostaria de lembrá-los que o episódio do Cast Money sai quinzenalmente e você pode acompanhá-los às quintas-feiras no Spotify e aos domingos no canal do YouTube. Por isso, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum novo episódio. E para começarmos o nosso bate-papo, você sabe o que é o gradiente linear? O gradiente linear é uma abordagem estratégica que vem ganhando cada vez mais espaço no mercado de trading, principalmente por traders que buscam maior precisão e maior consistência nas suas operações. E para falar sobre esse assunto, nós temos aqui a presença do Valério Klug, que é especialista em análise quantitativa e análise técnica avançada. Valério, é um prazer tê-lo aqui conosco, seja muito bem-vindo. Olá a todos. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o gradiente linear e essa técnica que está despontando muito no mercado brasileiro. É uma técnica já conhecida há bastante tempo em outros mercados e para nós aqui está sendo uma grande novidade. E Valério, conta pra gente, o que exatamente é o gradiente linear e como ele é utilizado no mercado financeiro? Bom, o gradiente linear, para quem nunca ouviu falar, é uma técnica de um gradeamento de ordens, ou seja, você tem uma série de ordens de compra e cada ordem de compra também é colocada uma ordem de venda dentro de um certo espaço. Você pode operar na ponta comprada como na ponta vendida. Essa operação é conhecida como formação de mercado. E a principal característica dela é que ela ocupa uma grande área de amplitude no gráfico, ou seja, deixando uma operação muito mais suave, né? Porque eu tenho diversas micro-operações ocorrendo dentro do espaço de trade, seja 1 hora, 2 horas, 3 horas, dependendo do tempo que o trader está utilizando. E existe algum mercado específico para a gente utilizar o gradiente linear? Ações ou opções, por exemplo, ele pode ser utilizado em qualquer tipo de mercado como futuros? Bom, os gradientes, eles são operações de formação de mercado, eles podem ser swing trade ou day trade. No nosso caso, a operação day trade, ela precisa ser feita em futuros. Por quê? Pelo fracionamento dos 5 pontos do índice, meio ponto do dólar, pela própria corretagem, pela velocidade operacional e pelo próprio desenho do movimento no day trade. Então a gente sabe que o que é o quantitativo, né? O quantitativo é saber qual a dissipação de cotações no dia. O quanto anda o índice futuro, o quanto anda o dólar, quando sobe, quando desce, quais os movimentos extremos, quais os movimentos médios. Então, fica uma leitura que eu faço uma cobertura de área do gráfico muito maior e dentro dessa área eu faço diversos e múltiplos microtrades. Bacana. E olhando assim outras formas de análise, né? Principalmente olhando tendência, né? O que o gradiente linear se difere de outros indicadores, né? E de outras estratégias, por exemplo? Bom, Ian, o que eu tenho a dizer para o telespectador é o seguinte: a porta de entrada no mercado de trade, ela merece um estudo, né? Então eu posso estudar análise técnica tradicional, com todas as suas inúmeras variantes, e a gente sabe a dificuldade, 5 minutos, 15, meia hora, né? O time frame é complicado às vezes. Eu tenho uma leitura de diversas combinações de candles, né? Que é uma literatura extensa, difícil de decorar. Eu posso ter também o Fibonacci, as médias, diversos indicadores, e cada indicador ele reage num tempo gráfico. E qual o tempo gráfico ideal? Então é muito difícil. Então essa é uma porta de estudo mais tradicional, mais antiga no mercado, mas nem sempre dá o resultado que o trader quer, né? Pela dificuldade de saber qual a leitura correta. Outro estudo que apareceu depois foi o fluxo. Então, a análise de fita, o tape reading, mas isso não é para todos. Nem todo mundo consegue ter essa visão de leitura. E a terceira porta de entrada de estudo no trade é o quantitativo, né? Pô, não me assusta, mas o quantitativo é o quanto se movimenta determinado ativo no dia. Qual a média de movimento? Então, se eu sei a média majoritária dos movimentos, fica mais fácil. Por quê? É claro que eu tenho movimentos que andam mais, né? Uma porcentagem maior, os dias de consolidação, mas a grande maioria, ele trabalha numa faixa. Quanto sobe, o quanto cai.
E nessas áreas que o gradiente atua com um gradeamento amplo e faz que o teu gerenciamento de área seja muito melhor. Então, para quem não se identifica com a análise técnica e suas dificuldades, para quem já passou para a leitura de fita, o tape reading, encontra na leitura quantitativa, uma forma bem mais objetiva de fazer trade, que engloba uma área maior do gráfico e com o gerenciamento financeiro, né, o quanto eu tenho de capital, o quanto eu divido por cada stop, a minha sobrevivência, eu faço meu gerenciamento de uma forma muito mais precisa de análise de day trade ou até mesmo um swing trade, dependendo do caso. Bacana. E Valério, você comentou sobre análise técnica, análise de fita. Pegando um pouquinho de análise técnica, né? Existe algum tipo de sinal visual, sinal numérico que você utiliza para traçar ali o gradiente linear ou não? Como é que funciona isso? Bom, o gradiente linear ele não abandona totalmente as análises tradicionais. Então, o gradiente linear ele vai pegar uma determinada área e muito se usa a onda de Elliott. Então, o mercado está numa tendência de alta. Quando ele vai fazer uma pequena correção de uma onda de Elliott, é quando tu carrega o teu gradeamento para seguir a tendência ele descarregar, tanto na compra, a onda de Elliott, quanto na venda. Outra análise também que eu poderia citar é uma banda de Bollinger. Mas isso é só um exemplo, né? A banda abre, o papel esgota, quer voltar para a média, que é a grande tendência dele, também serve como um leitor. Então, isso cria uma visão um pouco mais ampla do ponto de entrada e do ponto de saída. E a estatística, ela acaba sempre sendo favorável nessa condição. Então, no acerta, erra, que é um trade tradicional, porque não tem como acertar tudo e também não tem como errar tudo. Exato. Né? Eu sempre digo que o gerenciamento de risco do teu capital, a tua sobrevivência, vai no número de eventos permitir que no acerta e erra, com a simetria positiva, fazendo as entradas corretas, estatísticas, passando a régua no final, tu tem o resultado do teu trabalho. Né? Então, o teu trabalho não é mais especular. O teu trabalho é ser um formador de mercado, gerar liquidez do mercado, ganhar uma parte dos movimentos. Isso, sim, né? É uma profissão também, né? De formador de mercado que o trader, que acha que é só um pequeno especulador, está realizando. Show. E ainda nessa linha, né, de mercados, ali onde o gradiente linear se aplica, tem uma certa preferência por mercados mais líquidos, mercados menos líquidos? Existe essa importância da liquidez na utilização do gradiente ou não? Bom, hoje quando nós falamos em gradientes, eles são para mercados futuros. Por quê? Pela grande liquidez, número de contratos em cada linha de preço, o fracionamento, que é bem amplo, né? Ou seja, eu pego uma pontuação aí, 125 mil pontos no índice, a cada 5 pontos eu tenho, né, um grande volume. Uhum. No dólar, a cada meio ponto. Então, essa liquidez gera muito ruído, muito vai e vem, né? E o trade do gradiente linear, o que ele faz? Ele carrega e descarrega, né? Automaticamente, é uma plataforma que faz isso de forma pré-programável. Então, você coloca a programação que quer, geralmente ela já vem pronta. Uhum. Você acerta ali, só confirma o risco, envia a ordem e fica gerenciando o momento de desligar ele ou de sair, conforme o teu gerenciamento de capital. Acaba se tornando muito mais fácil esse gerenciamento. Muito mais fácil. Então, quanto maior a liquidez do mercado, mais fácil você... Melhor. Quando eu vou falar em gradientes, e eu falar em gradiente swing trade, são ordens colocadas de forma limitada, e quando o preço bater nessa ordem, ele automaticamente vai enviar. Então, tem o gradiente day trade, que é o assunto do dia hoje, né? E o gradiente swing trade, claro, é uma outra técnica, mas ela é a mais antiga de todas, né? O mercado começou com ordens desta forma, sendo um mercado ordenado, ou seja, aquela operação antiga, longa, hoje está colocada inclusive aí até num HFT, né, numa alta frequência. E o gradiente linear ele já é usado desde a década de 70, quando começou a automação. Então, conforme a automação foi avançando, ele foi ficando cada vez mais rápido, os espaçamentos menores. E aqui no Brasil a gente tem a tecnologia das corretoras que permite que você tenha uma resposta muito rápida, né? Que eu digo, né? Uma metralhadora, o gradiente conforme o movimento da operação. Valério, você comentou de bandas de Bollinger, de Elliott.
para você, na hora que você vai colocar o gradiente linear no gráfico, você vai montar a operação. Você utiliza algum outro indicador? Você especificamente, né? O que você utiliza ali no teu dia a dia? Bom, nós trabalhamos para que a plataforma ela ficasse o mais simples e automatizada possível. Então hoje o super gradiente, né, ela já tem um gráfico, tanto do dólar quanto do índice, e ela já coloca automaticamente as ordens nessa distribuição, conforme a boleta que você quer colocar, né? Uma boleta de esgotamento, ela já vai no ponto ideal, é automático, você não precisa calcular, não precisa de indicador. Uma boleta mercado já vai tocar a ordem aonde você quer, porque existe arbitragem entre índice e dólar, você pode também brincar com os dois, né? Um contra o outro. Então, a dificuldade de identificar entradas e tendências, ela já é filtrada, né? A própria distribuição gaussiana, os números colocados na plataforma, quando você preencher a boleta e enviar, já vai cair no lugar certinho. A gente criou essa facilidade com o Super GL, né? Tá bom. Então o cliente ele não precisa analisar ativo por ativo na hora que ele for aplicar. Ele simplesmente escolhe ali qual ativo ele quer realizar a operação e a ferramenta já faz todo o trabalho por ele. Exatamente. Então essa facilidade ela foi criada tanto no desenvolvimento do treinamento, né? Claro que eu preciso ter um treinamento para saber o que eu estou fazendo. Então essa capacitação do gradiente, ele vai te dizer como ele funciona, qual o movimento e como eu entender qual boleta eu encaixar em cada movimento. A boleta já vem praticamente toda preparada, é só eu enviar. Essa facilidade melhora o gerenciamento de risco. Então já começa a entender que o teu gerenciamento começa quanto capital eu tenho, o quanto eu posso perder em cada operação. Porque é certo que a gente vai perder algumas operações e vai ganhar outras. E o gerenciamento é que dá o resultado final. E quando está tudo filtrado, não interessa se você tem R$2.000 e faça uma operação pequena, que são pequenas direcionais, ou se você tem um capital maior, mais padronizado, para um gradiente completo, você sempre vai ter no acerta erra, entrando nos lugares mais apropriados, com o gerenciamento que a plataforma entrega, um resultado no final do período. O resultado vai ser bom, vai ser um pouco inferior, eu não sei, a gente não sabe o movimento do mercado. Estamos na renda variável, afinal, Perfeito. né? Então, o gradiente linear, ele melhora todas as condições para que você se mantenha sobrevivente no mercado, né? Uma boa relação de sobrevivência, mas no passar dos dias, das semanas, dos meses, o teu capital investido possa ser um gerador de renda conforme a tua capacidade. A gente sempre sabe também que nem todo trader está bem no dia. Então a gente vê traders com o mesmo capital, com o mesmo ponto de entrada, terem resultados diferentes. Isso depende do humor pessoal de cada um. Então a gente sempre diz, né? A entrada é coletiva e a saída é individual. Exato. Então essa é a diferença de um trader por outro. Então tem dias que você está melhor, tem dias que você não está bem. Então estamos na renda variável, o resultado do mercado vai te dizer pelo movimento e pelos teus humores, né? Bacana. E o teu humor não é nada mais do que o teu gerenciamento de risco. Exato, exatamente. E, Valério, a gente também falou um pouco aqui sobre direcional de mercado, né? Quando você pega ali tendências, o gradiente ele funciona só em mercados em tendência ou ele também funciona em mercados lateralizados? Bom, a tendência de movimento do ativo ela é um pouco lesiva para o gradiente, mas grande parte do movimento é ruído, certo? Então, há operações em alguns momentos que são rompimentos, que são momentos de tensão de mercado, que a gente utiliza uma boleta direcional. Ou seja, a gente filtra, né? Nós temos as boletas de esgotamento, a direcional, a integrada, a binária, né? Claro, dentro da capacitação você vai entender essas colocações e o suporte ele é essencial. Então hoje tu tem uma ótima ferramenta, tu tem a corretora que te permite as condições, você tem o treinamento, né, que é a capacitação em si, e também tem o suporte. E o suporte é como se você visse aquele treinamento todos os dias, já com um professor filtrando tudo, e ali ele vai te fixar, né, qual a boleta tu vai usar no momento, se é uma de tendência, se é uma de ruído, no mercado está consolidado. Então a gente sempre tem como colocar a boleta ideal em grande parte dos movimentos. E esse seria talvez a principal dificuldade de quem utiliza o gradiente hoje, identificar qual a melhor boleta naquele determinado
naquele determinado comportamento de mercado? Ó, geralmente nós temos o esgotamento. Então o mercado pode subir no índice ou no dólar, vai chegar a um ponto que o volume descarregou e ele vai começar a enfraquecer. Então essas áreas já estão pré-filtradas. Uhum. Na dúvida desses movimentos, né, digamos assim, o trader vai entender, o mercado está de lado, ele pode explodir para qualquer lado. Ali a gente não vai fazer esses esgotamentos, vai fazer uma boleta direcional para cada lado, vai sentir o movimento do mercado e depois a gente vai encaixar o pacote de ordens que quer. Então, ele tem essa dinâmica, a gente não sabe o movimento do mercado, a gente é uma eterna caça do resultado, né? Mas ele melhora muito as condições, muito mesmo. Bacana. E com relação, né, a gente está falando de basicamente hoje uma estratégia que está automatizada dentro da ferramenta, né? Como é que foi o processo de backtest dessa automação, né? Como é que ele foi feito? Bom, Qual vocês contando um analisaram? pouquinho da história, o gradiente ele já é uma técnica antiga. Essa técnica ela já vem desde a década de 70, ela foi implantada aqui no Brasil já há alguns anos, porém ela foi pouco explorada. Muitos que exploraram simplesmente colocavam o pacote de ordens em qualquer momento do mercado, né? O gráfico estava lá em cima, colocava o gradiente, ele carregava e tomou a tendência de baixa e estopava, né? Então não esperava o mercado se acomodar, trabalhar. Então hoje a gente já tem essa análise quantitativa e ele foi evoluindo. Quando eu comecei a utilizar, que me foi pedido, olha, acha uma lógica operacional. Então, eu resolvi aplicar a distribuição gaussiana, que nós já usávamos, certo? Que tinha um efeito muito bom em dólar, eu apliquei em índice. E, com isso, foi apurada a estatística. Qual a exata porcentagem do último fechamento para cada ativo, seja dólar, seja índice. Então, essa expertise começou a entregar os resultados. E ela foi se adaptando. O que era, por exemplo, uma distribuição normal gaussiana, se descobriu que, poxa, eu preciso que carregue algumas linhas, eu tenho que fazer um redutor, né? O que é um redutor? Poxa, se eu sei que o mercado anda 1,2%, eu não posso deixar para colocar as minhas linhas lá porque elas não vão carregar. Eu quero que elas carreguem e descarreguem. Então eu apliquei um redutor. E a estatística foi sendo apurada. E baseado nessa estatística e dos resultados, que a gente foi evoluindo o segundo nível do gradiente linear, que era o quê? Uma arbitragem de índice contra dólar, que era uma operação binária, onde eu posso entrar comprado no índice e vendido também, e ao contrário do que tu pensa, né? Poxa, mas aí eu tenho uma anulação, vai fazer Zé com Zé. Não, o Zé com Zé, né? Conhecido do mercado, é eu entrar comprado e vendido no mesmo ponto, no mesmo segundo, no mesmo tempo. Não, quando eu entro no tempo e numa pontuação diferente, e cada uma tem uma entrada e uma saída, eu tenho um vai e vem, que vai, carrega, descarrega binariamente. Então, essa operação no ruído do mercado, aquele horário das 11 da manhã até 3 da tarde, que os gráficos ficam indecisos, eu consigo fazer operações de índice comprado contra índice vendido, dólar comprado contra dólar vendido, e inclusive um contra o outro, que seria a formação total de mercado. Bacana. Então você tem várias estratégias dentro da Várias estratégia. estratégias. E o resumo dessa estratégia é o teu financeiro. Quanto dinheiro eu preciso para cada operação? Qual o meu stop? Né? Então, assim, um exemplo bem bruto. Se eu tiver 20 mil reais e eu tenho um stop de R$1.000, eu tenho 20 eventos de sobrevivência. Você vai ter 20 dias na sequência perdendo ou 20 ganhando? Não tem como. Né? Mesmo que o mercado tome uma tendência de 3 dias, o quarto dia vai tentar dar um respiro. Né? Ou seja, você pode ter um drawdown, mas já começa novamente a compilar ganhos. Então, isso é tudo muito gerenciável. E é um negócio como qualquer outro. Tu vai ter perdas em alguns negócios tradicionais para depois ter ganho. A bolsa não é diferente. Sim. E falando nessa questão de perdas, de volatilidade, existe algum risco ou o que o cliente ali ele precisa observar no momento que ele vai fazer? Claro, a gente está falando de renda variável, né? Mas existe algum ponto que ele precisa tomar um pouco mais de cuidado com relação ao gerenciamento de risco, valores, enfim? Sim, a plataforma ela já gera um risco colocado. Então, ela vem padronizada e ela já te entrega o risco. Por exemplo, um número de linhas vai te gerar um risco de R$1.500 naquele dia. Poxa, mas se é R$1.500 por dia, eu preciso ter quanto de capital? Bom,
Se tu quer ter uma renda maior, tu precisa ter um capital maior. Isso é uma relação direta. Perfeito. Ah, mas eu sou um trader iniciante, eu gostei da técnica, né? A minha corretora, eu já faço operações pequenas, mas eu quero crescer. Bom, eu posso utilizar os pontos de entrada e reversão do gradiente e botar 2 linhas, 3 linhas, porque eu tenho pouco capital? Pode. Você vai ter uma relação de retorno comparado com o seu capital, mas vai manter a relação. Com o passar do tempo, você vai aumentando. Agora eu posso usar 4 linhas, agora eu posso usar 5, e assim você vai indo. O risco ele é muito definido no treinamento. Por quê? Porque trabalha a estatística. Qual a sequência de perdas e de ganhos que eu posso ter? Isso é muito observável, né? Então eu digo, coloque todo dia uma compra na abertura, um stop, aqui é um exercício mental, tá, pessoal? Um stop de 300 pontos e um gain de, sei lá, 900, um 3 por 1. E tenha a sobrevivência para pegar uma queda que você estopa uma sequência. Quando o mercado virar, você vai ter no fechamento de um ciclo um resultado positivo. Isso é só um exercício mental. Então, você vai ver disso que, se seguir uma métrica dessa, não tem como só ganhar muito longo e nem como perder muito longo. Ele vai se alternando, porém o teu 3 por 1, com o passar do tempo, começa a fazer efeito conforme o ciclo do mercado. Bacana. Então, são exercícios mentais que ajudam a gente a entender essa dinâmica, dimensionar o capital e entender que o risco vai estar ali. Eu vou ter um drawdown, mas é um trabalho como qualquer outro. Nem todo trabalho gera só lucro. E, Valério, além dessa parte de gerenciamento de risco, tem alguns momentos no mercado em que é interessante a gente não estar com o gradiente posicionado? Notícia, preço de ajuste, eleições, enfim, tem algum momento específico? Bom, quando vai sair uma notícia, e a gente aqui tem uma condição que às vezes o dólar sobe e o índice cai, né? Ele trabalha numa relação contrária, grande parte das vezes, nem sempre, tá? Um lado vai carregar muito. Então, o que a gente faz? A gente não entra naquele momento. Vai sair a notícia, espera o mercado correr para a extremidade, cada lado. Uma vez que ele correu para essa extremidade, lá você vai começar a encaixar o gradeamento. Ou seja, você trabalha com uma inteligência emocional e uma inteligência matemática, né? Utiliza onde os outros estão queimando, né? E o jargão do mercado que diz, depois a gente vai recolher o sangue de balde. Exato. Bacana. E aqui a gente falou bastante de day trade, né? Mas a gente sabe também que tem clientes que gostam muito de operações de swing trade. O gradiente linear funciona também nesse tipo de operação ou não? Bom, Ou ele é melhor no day trade do que no swing? A plataforma automatizada, ela te gera a agilidade necessária de repor as ordens, né? Colocar o pacote de ordens e ir trocando elas automaticamente. O teu trabalho é só fazer a parametrização financeira, enviar a ordem e ficar observando aonde vai ser o melhor momento de apertar o botão para cair fora, ou por partes ou total. Quando a gente fala em gradiente de swing trade, é um mercado ordenado. Então, sei lá, eu posso... Um exemplo, tá? Um exercício mental aqui. A cada 1.000 pontos que o índice cai, eu compro um contrato e boto uma venda a cada 3.000. Eu sei que eu preciso de um lastro muito grande para isso, ser um investidor grande. Eu tenho a margem, eu tenho o ajuste, isso tem que ser muito bem calculado, certo? Mas eu tenho dentro de uma movimentação, e principalmente dólar, que vai e volta, vai e volta, vai e volta, né? O índice ele toma tendências mais longas. O dólar, apesar de ter tendências pontuais, ele trabalha como moeda, é diferente. Então, essas operações, eu tenho que entender que todos os dias as ordens vão sair do gráfico, eu preciso ter um gerenciamento diferente, mas sim, o gradiente ele pode ser amplo swing trade, manualmente, bem manual, né, porque eu vou ter que repor ordens, ou totalmente automatizado para o day trader, que é o especulador, alguém que tem um capital moderado e precisa fazer renda, porque afinal é um trabalho, tu quer fazer renda do trabalho. Então eu digo, R$2.000, o que tu pode fazer com R$2.000? Tu não vai ganhar 5. Pode ganhar 1.000, 1.500? Olha, 1.500 é um salário mínimo. Sim. Né? Será que é um investimento moderado para isso? É proporcionalmente ao valor alocado ali também? Depende do teu gerenciamento de risco, dos momentos que tu está entrando, né? Isso é renda variável. Você tem R$20.000. O que você já consegue fazer de renda? Opa, aí já existe uma relação. Eu tenho R$50.000. Poxa, agora eu posso operar dólar contra índice, eu posso trabalhar uma gestão diferente do meu portfólio, e eu posso visualizar um rendimento maior
mas eu tenho agora um stop diário de 2.000, talvez 3.000. Será que o teu emocional está preparado para qual operação? Então, quando a gente faz uma capacitação de formação de mercado, que são os gradientes e essa operação, e não só um trade livre, né, como é o tradicional conhecido, tu já começa a trabalhar de uma forma bem mais profissional, como se fosse ali um operador de uma mesa mesmo. E o treinamento vai te dizer o teu capital que tu tem, o quanto é possível, né? Tem as bandas, né? Pô, um movimento muito bom dentro de um período, com um trader disciplinado, eu vou ter um bom resultado. Sim. Se eu não for tão disciplinado, não tiver um movimento, óbvio que eu vou ter um drawdown e uma perda. Mas o quanto eu consigo gerenciar ela para no próximo momento do mercado, que ele começar a me entregar, eu estar sobrevivente, e no final de um período passar a régua e ter meu saldo. Sim. Então, tanto o treinamento em cima da técnica, como a plataforma que é em cima da técnica, ela faz que tu seja um profissional que atue de uma forma bem mais, digamos, muito se joga tentando a sorte. Agora o mercado vai reverter porque eu acredito nisso, é uma convicção, voz da minha cabeça, né? Muitas vezes, que é o trader faz. Se tu te disciplinar dentro de uma métrica estatística e financeira, não tem como dar ruim, né? Pode tu não ter um bom resultado, pode até ficar negativo, mas dar ruim de você quebrar já é bem mais difícil. Exato. A gente sempre bate muito na tecla aqui, né, que a educação ela é muito importante, né? Então você ter essa capacitação para você entender o que você está fazendo e entender os passos também, né? Não adianta você começar no mercado como um trader e já querer operar como um trader profissional, operar grande, né? Uma preocupação muito grande foi fazer a plataforma ficar operacional numa forma lucrativa, numa técnica lucrativa, e é essencial que, além do treinamento e da plataforma, você tenha um suporte eficiente. Um grande diferencial que a gente faz é ter pelo menos 3 meses, isso aí dá em torno de 60 pregões, com um professor capacitado, que vai estar te lembrando cada momento para que tu faça a operação correta. E isso permite que o teu investimento na capacitação, mais o teu investimento de capital, que você tem para extrair esse dinheiro do mercado, né, uma parcelinha do movimento, com o suporte você tenha melhores condições, e nós, né, te damos que você tenha um movimento de todo dia tu enxergar o mercado como ele está indo e ali tu aplicar tudo. Se você vai continuar depois sozinho ou vai continuar com essa assistência, aí é uma opcional, né, do investidor. Geralmente a nossa experiência mostra que quem entra nesse suporte prefere se manter nele. Por quê? Porque ele não tem um desvio para o lado de viés, mas sempre um professor relembrando de tudo e mantendo uma constância. Porque é uma tendência muito grande do trader começar a diminuir as margens, aumentar o risco, porque ele sempre acha que a sorte é a companheira dele. É o famoso agora vai, né? Agora vai, né? Não, mas agora vai. Não vai. Às vezes não vai, né? O mercado, ele é assim. Bacana. E, Valério, para a gente terminar aqui esse bloco, né? Para quem está nos ouvindo e achou muito interessante a estratégia do gradiente linear, qual que é o primeiro passo que esse ouvinte tem que dar, né? Qual que é o primeiro passo que esse cliente? É procurar a plataforma, é procurar o educacional, enfim, por onde que ele começa? Bom, a operação ela vai vir via corretora. Então, é a primeira expoente que tu vai ver é se a tua corretora dispõe desse trabalho. Ou seja, né, se ela tem um vínculo educacional que permita, né, o desenvolvimento dessa técnica. Aqui no caso, né, tem isso daí. Com essa capacitação, abertura de conta, com os links adequados de baixar a plataforma e solicitar, basta ter capital na conta. Assistir o treinamento, que o treinamento não é muito longo, se capacitar. Você pode, inclusive, trabalhar os primeiros períodos somente no simulador. Mas eu recomendo, né? As operações da sala, elas são muito pontuais, são muito limitadas. Há um momento que se diz assim, pessoal,
o resultado já está bom para hoje, não vamos nos arriscar mais, é barra verde no dia, vamos fechar a plataforma, amanhã voltamos de novo. Mas eu quero trabalhar a tarde inteira. Bom, será que tu não vai devolver teu capital e a gente não está garantindo ele? Será que nós não somos uns bons conselheiros para manter o teu crescimento? Então, o suporte ele é muito importante, a capacitação é importante, a plataforma é importante e uma boa corretora que te permita fazer esse tipo de operação também é muito importante. Então, aqui, no caso, basta procurar a corretora a casa, né? E a casa está informando essa parte educacional. E Valério, a gente falou muito aqui sobre mercado à vista, B3, futuros. O Gradiente também funciona em mercado de criptomoeda? Bom, o mercado de criptomoeda ele também tem um momento de muita explosão para cima e para baixo de movimentos. Então, o Gradiente ele não é aconselhável neste momento para cripto. Mas futuramente já haverão novidades, né? Porque novos algoritmos serão introduzidos. Outra curiosidade, por quanto tempo eu trabalho no Gradiente? Bom, eu vou dar um exemplo prático, né? O mercado abre às 9 horas, geralmente meio-dia já se encerrou as operações, né? Porque o movimento do dia, ele tem o vai e vem, o vai e vem. A partir de certo momento, tu não quer mais o vai e não volta. Então, a gente encerra antes. Então, uma carga horária mediana de 3 horas de trabalho. Isso aí nos deixa a tarde livre. Uhum. Se eu trabalhar uma operação mais composta, poxa, o que é uma operação composta? Olha, eu tenho 50 mil reais na conta, 40 mil estão em renda fixa, 10 mil de fluxo. Eu consigo arbitrar índice contra dólar naquele horário das 11 da manhã até 3 da tarde. Eu quero uma rentabilidade maior proporcional ao meu capital. Sim, aí tu vai ter um pouquinho mais de horário estendido. Mas aí é a relação direta. Maior capital, maior objetivo, um pouquinho mais de trabalho. Perfeito. Certo? E as operações são todas automatizadas. Então, poxa, eu tenho que repor ordem atrás de ordem? Não. Faz o pacote de ordens, envia ele, fica gerenciando, né? Hoje a plataforma, inclusive, eu tenho o meu risco, o meu profit gain, que eu quero, o profit loss e o profit gain. Conforme ele vai avançando, que o mercado vai e volta, eu posso até alterar. Olha, o meu prejuízo aqui eu já quero que vire positivo. Se bater R$500 positivo, me tira fora, mas o meu objetivo está, sei lá, ganhar 2 mil. Então eu começo a fechar o leque. Então são exemplos que eu posso dar da prática do que acontece. E às vezes, não raro, eu tenho operações que encerram 11 horas da manhã. Bacana. Assim como tem umas que podem se estender até a tarde. Mas a gente procura não deixar muito, né? Porque trader quer liberdade. Perfeito. Quer trabalhar menos e gerenciar melhor o capital relativo. Então, a sala, o conteúdo, a estratégia, ela já é mais fechada dentro do determinado horário, determinado dentro do valor, trabalha por uma estatística e é dessa forma que é feito o gerenciamento todo. Bacana. E você comentou muito sobre liberdade, né? Para utilizar o Gradiente, né? Para utilizar a estratégia, eu preciso estar na frente do computador, eu consigo fazer isso pelo celular? Como é que funciona essa relação? A plataforma ela já tem um sistema gráfico. E esse sistema gráfico, eu posso utilizar um notebook pequeno, posso utilizar o desk, posso utilizar um tablet. O celular já fica um pouco mais difícil por causa do tamanho das letras, do tamanho do encaixe, de tudo. Eu recomendo, se você quer um mobile, você tenha pelo menos um tablet. Um tablet é pequenininho, você consegue abrir pelo navegador. Se faltar internet, se acabar a bateria, tá tudo na nuvem, né? O stop está ajustado. Tem um momento lá que tu pode, inclusive, fazer um stop que vai seguindo o lucro até bater onde você quer. Então, você consegue gerenciar isso, apesar de ter queda de internet, queda de energia ou qualquer imprevisto. E Valério, para a gente finalizar aqui, né? Você tem mais alguma consideração de mercado, algum outro ponto que você gostaria de comentar aqui? Tem. Isso aqui é direto para o investidor e para o trader, tá? Não interprete o mercado como uma jogatina, não interprete como algo de sorte. O mercado é um trabalho como qualquer outro. Dentro do mercado tradicional, eu tenho o produto, eu tenho o preço e eu não tenho o cliente. Na Bolsa de Valores, no mercado de capitais, eu tenho o produto, que é uma ação, um contrato futuro ou uma opção. Eu tenho a todo momento agora o cliente na minha frente, no book, e a variável neste momento é o preço. E o preço é controlável pelo risco, pela estatística, pelas posições que eu assumo,
Então, é muito mais fácil eu ter uma profissão como trader, onde o meu capital, eu quero pegar uma parcela do movimento do mercado, e sim, isso é uma profissão. A B3 me fornece um serviço, a corretora me fornece outro serviço, o sistema de gerenciamento de IR me fornece outro serviço, e eu tenho agora com o meu capital uma profissão que seria um formador de mercado. Vai dar boa sempre? Não. É o meu capital que vai definir se a minha perda é aceitável com o meu ganho que está previsto, ou possivelmente dentro de uma faixa de tempo, né? Não vou dizer previsto, mas que se espera alcançar. Então é um trabalho como qualquer outro de compra e venda, onde agora nós colocamos uma estratégia e as ferramentas. Mas para quem, no tempo da pandemia, procurou o que fazer, né, é uma profissão como qualquer outra. E na época da pandemia a gente teve um boom muito grande, né, de mercado de trade. E eu acredito, Ian, que como a inteligência artificial está vindo, vão ter empregos que vão cair. A gente vai ter uma mudança muito grande e vai restar para nós ser sócios de empresas consolidadas, seja com ações, com dividendos, fazendo operações para pegar parte do movimento dela, seja em gradient swing trade, seja em índice, em day trade. E eu acho que a grande profissão daqui para frente é a distribuição do conhecimento, porque o conhecimento nosso triplica em poucos meses, duplica em poucos meses. Então, é tanta especialização que uma das profissões que mais vai crescer é ensinar. Perfeito. Tá? Então, no momento que você aprende novas coisas, novos mercados, você começa a se blindar de procurar um emprego que talvez não te aceite, do emprego que pague mal, e queira ou não, a pessoa tem recursos, ela junta um capital, pode começar pequeno, é uma profissão. Eu vejo a bolsa cada vez crescer mais, eu vejo um mercado bastante emergente, e cada vez mais a automação, a participação, e tu focar nas boas empresas consolidadas e nas commodities, nos índices, vai abrir um espaço de rentabilidade para todos. Desde que tu use a coerência, claro, do quanto eu posso perder quando não der certo, para o quanto eu posso ganhar quando der certo, passo a régua no final e vou ter o meu saldo, que é o resultado do meu trabalho. Você tem que encarar a bolsa como isso também. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio do Cast Money. E se você ainda tem alguma dúvida sobre o gradiente linear e quer saber mais sobre essa estratégia, você pode acessar o link que está na descrição deste conteúdo. E se você quer aproveitar mais sobre essa estratégia também, você pode abrir a sua conta aqui na Semicapital e aproveitar de todos os benefícios. Além disso, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e até a próxima!